Afinal de contas, o que aconteceu com o pastor Paulo Júnior? Vem comigo que eu quero conversar contigo a respeito disso e as lições que a gente pode aprender com essa situação. Saudações cristocêntricas, você está no Crentinho Básico, meu nome é Caleb Vargas, Saudações cristocêntricas, meu nome é Caleb Vargas, você está no Crentinho Básico, esse canal de crentes que não surpreende ninguém com sua teologia, mas a gente gosta de aprender com as quedas, com os tropeços e com as situações que surgem no meio cristão. Eu quero conversar contigo sobre o que aconteceu com o pastor Paulo Júnior nesses últimos dias e eu quero te dizer que talvez você não tenha entendido corretamente, talvez você não tenha aprendido a devida lição com o que aconteceu, tá? Paulo Júnior, ele é um grande pregador, cara, já ouvi talvez uma centena de pregações dele, amo demais o ministério dele, admiro demais o ministério dele, assim como tantos outros, tá? E a gente precisa aprender com a queda dele. Primeiro, ele apresenta o texto básico de 1 Timóteo 3 como aquilo que deve balizar o ministério do homem que é separado a ser bispo, a ser presbítero, a ser diácono, tá? Quero ler com vocês rapidinho, olha só. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria casa, tendo os filhos sujeitos a ele com toda dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderia cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, tarará. Então, para ser diácono é a mesma especificação para ser bispo ou para ser presbítero. Então, o que eu quero falar contigo? Cara, eu vi muita gente meio que entrando em choque com o que aconteceu e não observando o fato de que a igreja, a Aliança do Calvário e o pastor Paulo Júnior agiram biblicamente, tá? Quero explicar. O pastor Paulo Júnior, ele reconheceu o pecado dele. No vídeo dele, ele poderia ter se valido de argumentos toscos, antibíblicos e falsamente cristãos, mas muito usados ultimamente e que as pessoas poderiam realmente achar que são bons. Por exemplo, eu pelo menos não traí minha esposa, pelo menos eu não roubei dinheiro da igreja, pelo menos eu não dei falso testemunho, pelo menos eu não blasfemei, pelo menos eu não ensinei heresia. Isso seria um argumento imbecil, tá? E graças a Deus ele não usou esse argumento. Ele foi sábio e ele demonstrou, pelo menos, humildade na mensagem dele, porque no vídeo dele ele simplesmente disse: eu pequei, peço perdão, estou sendo afastado do meu cargo. Eu tentei manipular o meu presbitério para que não me exortassem, só que agora eu estou saindo do cargo e eu vou ser pastoreado, eu vou ser discipulado, vou passar novamente pelo processo da conversão, tá? Então essa é a postura que se espera tanto de uma igreja quanto de um líder ou de um cristão que caiu em pecado. E aqui eu quero deixar muito claro, ele deixou de ser apto. Ele deixou de ser apto segundo a descrição que valida o ministério, entendeu? Tanto o cara que quer ser bispo, que é pastor, o presbítero e o diácono, que é o cara que limpa o chão, é o cara que passa café, é o gurizão que tá na mesa de som, é a irmã da cantina, é o irmão, a irmã que cuida do estacionamento, todos, o rapaz ou a menina da mídia, todos, os músicos, os que tocam, os que cantam, os que ensinam, todos são diáconos ou presbíteros ou bispos, todos devem passar pelo crivo de 1 Timóteo 3 ou Tito 1, tá? Então, eu quero te explicar que ele se tornou inapto e ponto. Só que, Caleb, então se o pastor for rude comigo, ele tem que ser afastado do ministério dele? Calma, gafanhoto, não é assim também. Tu precisa ter entendimento de que existe distinção entre pecar e viver em pecado. É diferente. Por quê? Imagina que eu vim aqui e eu fui rude com um dos membros da congregação que a gente está plantando aqui em Canoas. A gente está abrindo uma igreja agora, estamos plantando um ministério, Deus entregou a nós e daí de repente eu começo a ser ríspido
com os membros da igreja. E os irmãos, eles pegam e começam a se sentir desconfortáveis. E daí no dia seguinte, a mesma coisa. E no dia seguinte, a mesma coisa. De modo que se passa muito tempo e eu nunca demonstrei qualquer arrependimento, remorso, temor ou demonstração de que eu estou arrependido pelo que eu fiz. Nunca houve um pedido de perdão partindo de mim para com os irmãos. Isso demonstra que eu estou em pecado. Eu estou em pecado. É diferente de, num determinado momento, um irmão me questiona algo e, eu fico estressado, eu respondo ríspido, mas logo em seguida, esse irmão pode vir falar comigo, me senti desconfortável com o que o senhor falou, fiquei muito magoado e tal, e eu pedi perdão sincero por isso, e eu lutar para que não se repita. Isso é pecar. Pequei, me redimi, pedi perdão, estou lutando para que não aconteça de novo. Outra coisa é viver em pecado. É o cara que se prolonga nas práticas pecaminosas e não reconhece. E isso nós vemos na confissão do Paulo Júnior. Ele diz que muitas vezes ele foi alertado, o presbitério dele alertou ele, exortou ele, inclusive ele confessou que tentou manipular e dissuadir daquela ação. Ele tentou manipular o presbitério dele para não fazer isso. Então, houve sim um pecado e com agravantes, tá? O que impede ele de permanecer é o fato de que ele não havia reconhecido o seu pecado e ele não se curvou ao presbitério, ou seja, ele não se curvou à escritura até então, tá? Então, no momento em que ele se curvou, já se provou totalmente inapto, foi tarde demais. Ele já estava vivendo em pecado. E a postura dele foi louvável, tá? Louvável aqui não no sentido idólatra, louvável no sentido de que ele reconheceu o erro dele e ele poderia não ter se manifestado, ele poderia ter feito como muitos outros líderes que caíram, a gente já viu, simplesmente saindo do ministério em que estavam, indo e abrindo outras igrejas, mas não, ele falou, eu preciso passar novamente pelo discipulado, pela conversão, vou ser pastoreado, vou ser apacentado, para que Deus edifique novamente e restaure a minha alma. Então ele reconheceu a queda dele. É uma pena, é uma lástima que isso tenha acontecido, mas glória a Deus pela forma que aconteceu. Inclusive eu mandei o vídeo dele no grupo dos irmãos da igreja para quê? Irmãos, é assim que a igreja deve ser. Esse é o acesso que a membresia, esse é o acesso que os presbíteros devem ter à casa pastoral e vice-versa. Nós precisamos nos exortar um ao outro, nós precisamos nos aconselhar com todo amor, toda a temperança, toda a paciência, toda a doutrina. Isso é o que é ser igreja. E a Igreja Aliança no Calvário, o pastor Paulo Júnior, foram um ótimo exemplo para isso. A gente precisa aprender a lição com eles, tá? Então, não fique... Não entenda mal o que aconteceu, tá? É um momento de nós demonstrarmos todo o nosso amor de irmãos ao pastor Paulo Júnior, toda a nossa admiração à Aliança no Calvário, toda a nossa admiração à conduta do presbitério dele, mas também demonstrar compaixão e empatia com ele, porque o que ele viveu é o que pode acontecer com qualquer um de nós se nós não formos devidamente instruídos, devidamente balizados pelo presbitério, pelos irmãos à nossa volta. Eu quero deixar um último alerta aqui, um último conselho. Você tá ouvindo meu bebê chorando, né? Hoje ele tá bem chatinho. Se você almeja ser bispo, o próprio Paulo fala, nobre função deseja. Mas, querido, analise antes de você se candidatar a essa vaga, antes de você se candidatar ao posto, antes de você desejar estar lá. Analise a descrição de 1 Timóteo 3 e Tito 1 e avalie a sua vida. Não seja você lendo a Bíblia apenas, mas deixe a Bíblia ler você e descubra se você é apto a isso. E se você descobrir que não é, humildemente, peça a Deus que te conduza, se arrependa desse pecado, vai até o teu líder e fala, olha só, lembra que eu disse que eu queria? Não dá. Eu não posso agora, sinto muito, mas eu vou buscar a santificação, vou buscar no Senhor e eu preciso que me instrua para que eu seja melhor, tá? E se você for indicado, já aconteceu comigo, de a minha liderança simplesmente chegar e falar, olha só, eu preciso que tu comece a pregar para os jovens e meio que sirva a função de líder. Não é assim, meu amado. Muitas vezes a gente é escolhido porque a gente fala bem, porque a gente prega bem, porque a gente é eloquente, porque a gente tem uma boa comunicação, porque a gente tem uma boa conduta, mas a gente não é avaliado em nível de caráter, tá? A lista de 1 Timóteo 3 e Tito 1 não é uma lista de dons ou maravilhas ou poder ou vocações, não. É caráter, tá? É vida íntima, é vida particular, é vida pública também, mas reflete muito mais no nosso caráter e no que é relacionado lá a Gálatas 5,
dos frutos do Espírito, tá bom? Espero que esse vídeo seja bênção na tua vida, compartilhe com quem você puder, deixa um comentário aqui embaixo, curta, comenta, se inscreve no canal, ativa a notificação e também acesse igreja.life para você poder ver os nossos devocionais diários e também os blogs que a gente coloca lá, tá bom? E você também pode publicar o seu livro conosco, baratinho, a gente entende e a gente quer focar em expandir os ministérios e de alguma forma abençoar missionários, pregadores, evangelistas e também fazer com que tenha o máximo possível de literatura cristã de qualidade aí no Brasil afora, tá bom? Forte abraço, fica com Deus, ame o Paulo Júnior, se você puder, mandar lá eu sei que ele vai estar afastado, mas manda lá uma palavra de incentivo, agradeça ele pelo serviço dele ao reino, preste solidariedade, tá? Ore pela vida dele, amados, orem pela vida dele, não é porque ele é distante, porque você não conhece pessoalmente, ele é um irmão nosso, e ele pediu ajuda em oração, então oremos por ele, tá? Ore pela sua liderança e avalie a sua própria vida, tá bom? Forte abraço, fique com Deus, até a próxima, tchau!